Meu nome é Denise Huskins e eu fui sequestrada. Fora isso, eu estou bem. Meu primeiro show foi do Blink-182 e hoje cedo houve um acidente de avião nos Alpes. Morreram 158 pessoas. Todos são inocentes até que se prova o contrário. A maioria de nós já ouviu essa frase em algum momento de nossas vidas. Na verdade, ela reflete um princípio jurídico previsto tanto na Constituição do Brasil como na da grande maioria dos outros países, a presunção da inocência. Basicamente, trata-se de garantir que uma pessoa não seja considerada culpada de um crime até que seja julgada e condenada em um tribunal. Como forma de garantir a presunção da inocência, outro conceito importante que deve orientar decisões judiciais é o indúbio pro réu, que significa, na dúvida, a favor do réu. Trata-se de uma orientação para que as decisões jurídicas sejam a favor do acusado quando houver qualquer margem de dúvida sobre a sua culpabilidade. Mas o que acontece quando uma história mirabolante, cheia de detalhes inacreditáveis, ganha as manchetes dos jornais e programas de TV e toda a opinião pública chega à conclusão de que aquele suspeito é o culpado? E o pior, o que fazer então quando nem mesmo as autoridades e representantes da lei não atuam de acordo com os princípios sobre os quais eu acabei de explicar? O caso de hoje fala exatamente sobre isso, sobre como muitas vezes o Tribunal Popular pode se precipitar e condenar alguém, sobre como a interferência da mídia pode influenciar a opinião pública e sobre como é difícil e solitário estar na posição de inocente quando ninguém acredita em você. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Denise Huskins e Aaron Quinn. A cidade de Vallejo, no estado da Califórnia, Estados Unidos, é um lugar muito tranquilo, com uma boa comunidade e que tem uma sensação de segurança. Era muito raro acontecer qualquer tipo de crime por lá, mas no dia 23 de março de 2015, por volta das 2 da tarde, o serviço de emergência recebeu uma chamada bastante incomum. 911, qual é a sua emergência? Oi, a minha namorada foi sequestrada ontem à noite. Sequestrada ontem à noite? Sim, alguém entrou aqui em casa, nos amarrou e levou ela. E por que não ligou ontem à noite? Eu estava amarrado. Que horas o senhor conseguiu se desamarrar? Agora de manhã. E por que o senhor só ligou agora? Qual é o nome do senhor? Aaron. Qual é o nome da sua namorada? Denise. Quem ligava era Aaron Quinn, um homem de 30 anos que trabalhava como fisioterapeuta em um hospital da cidade. Ele não tinha nenhum histórico de mau comportamento, crimes ou uso de drogas. Aaron estava reportando o sequestro da sua namorada, Denise Huskins, de 29 anos. Denise era uma fisioterapeuta bem-sucedida, também sem histórico de mau comportamento e vinha de uma família financeiramente estável. Ela e Aaron eram colegas de trabalho e tinham começado a namorar há poucos meses. Poucos minutos depois da ligação, a polícia chegou à residência e começou a inspecionar o local, ao mesmo tempo em que faziam algumas perguntas iniciais. Em seguida, Aaron foi levado para a delegacia para prestar um depoimento oficial. Naquele momento, Denise estava desaparecida há mais de 10 horas. Após ter amostras de sua saliva recolhidas para registro de DNA, Aaron foi interrogado pelo detetive Matt Mustard e a história que ele contou era cheia de detalhes curiosos, para não dizer inacreditáveis. Aaron disse que tudo começou quando ele foi acordado por volta das 3 da manhã por conta de uma forte luz branca apontada em seu rosto. Ele pôde ver alguns pontos de laser passando por ele e Denise. Ele não conseguia ver nitidamente tudo, não sabia se havia apenas uma pessoa ou mais pessoas ali, mas então um homem disse para que ele deitasse de bruços. Esse tal homem pediu para que Denise amarrasse as mãos do Aaron nas costas, com alguns lacres de plástico que ele tinha trazido, e depois disso, alguém colocou óculos de natação na cabeça dele e de Denise. Os óculos estavam escurecidos, pintados de preto, os deixando completamente vendados. Depois, alguém colocou um par de fone nos ouvidos dele e Aaron então começou a ouvir uma gravação.
A voz gravada dizia que iam medir a pressão dele, alguém colocou um aparelho de pressão em seu braço e a voz disse também que iam dar sedativos para mantê-lo calmo. Aaron foi obrigado a beber um líquido que lhe entregaram e, enquanto o levavam para a sala e o fizeram sentar no sofá, ele pôde ouvir que Denise estava sendo levada para um outro cômodo. O rapaz estava tremendo muito, sem saber se por causa do frio, se por medo ou por conta do que deram para ele beber. O homem, ao perceber que Aaron tremia, lhe entregou um cobertor e pediu desculpas, dizendo que não tinha percebido que o local estava frio, já que eles estavam usando roupas de mergulho. Alguns minutos depois, o homem voltou do cômodo onde estava Denise e disse que eles tinham um problema. Aquilo era para ser com Andrea. Andrea era a ex-noiva do Aaron, que, até alguns meses antes, morava na casa com ele. O homem então falou que iriam instalar uma câmera para vigiá-lo e que se ele saísse da frente dela, machucariam a namorada. Minutos depois, Aaron pôde ouvir que pegaram seu carro e levaram Denise embora, e logo em seguida, os sedativos fizeram efeito e ele apagou. Por volta das 11h30 da manhã, ele acordou, mas sentindo como se estivesse numa ressaca, muito cansado e com dor de cabeça. Disse que tinha uma linha vermelha no chão, marcando o lugar onde ele deveria ficar, e uma câmera no canto do teto, apontando para ele. Aaron viu através do seu celular que tinha recebido um e-mail dos sequestradores, exigindo $15.000 em dinheiro vivo como resgate. Contudo, depois de ter ligado para o banco perguntando quanto ele poderia sacar sem aviso prévio, ele foi informado que a quantia estava limitada a $3.500. Ele então avisou aos sequestradores sobre isso, não recebeu nenhuma resposta de volta e começou a entrar em pânico. Foi depois de algumas horas que, mesmo com medo, ele decidiu assumir o risco e chamar a polícia. Depois desse depoimento, o detetive Matt parecia não estar acreditando muito no que o Aaron dizia. Sobre a relação com a sua ex-noiva, como a Denise lidava com isso? Ela queria que a minha comunicação com a Andrea ficasse limitada ao trabalho, porque eu tive contatos com a minha ex quando já estava namorando a Denise. Ela encontrou umas mensagens minhas que diziam que eu ainda gostava da Andrea, que eu queria tentar me acertar com ela. Você realmente amava a Denise? Eu amo a Denise. Apesar do detetive tratar a Denise como alguém do passado, Aaron insistia em responder sempre no presente. Horas e horas depois, ele ainda continuava a ser interrogado, o detetive Matt não disfarçava mais que o considerava culpado e já tinha até uma teoria elaborada. Olha, vou ser muito sincero com você. A sua história é bem elaborada, de certa forma, bem improvável para mim. Eu sei disso, pode acreditar. Eu estou aqui para descobrir a verdade, para montar o quebra-cabeça. Eu já montei vários. E no seu caso, eu acho que ela não foi sequestrada. O que você acha que aconteceu? Eu acho que algo muito ruim aconteceu entre vocês na sua casa. Quem sequestra uma pessoa por apenas $15.000? Não sei. E eles chegaram com roupa de mergulho. Saíram do mar direto para sua casa? Qual é, cara? Isso não faz sentido. Para mim, está óbvio o que aconteceu naquele quarto. Eu vou juntar todas as peças e você vai ver como eu vou fazer você parecer um monstro. Vocês estavam se drogando, usando remédios que pegaram escondido do trabalho? Não. Talvez usaram abusivamente e ela teve uma overdose e aí você pensou, ai, que merda, o que eu vou fazer agora? Isso não aconteceu, a gente não usa droga. Tem sangue na sua casa. Ainda não sei se é dela ou não, mas vou presumir que seja. Eu acho que ela não estava viva quando saiu daquela casa. Talvez você tenha falado o nome da Andrea durante o sexo. A Denise ficou brava e você, sem intenção, tirou a vida dela. Eu não fiz isso. Fez! E depois ficou lá sentado por horas, pensando no que fazer até decidir ligar para a polícia. Aaron estava na delegacia há muitas horas. Às 4h30 da madrugada, um agente do FBI entrou na sala e perguntou se ele estava disposto a se submeter a um teste do polígrafo. Exausto, mas disposto a colaborar, ele concordou. Após o teste, o agente do FBI disse que ele tinha falhado. O oficial o confrontou, afirmando que Denise estava morta e que Aaron sabia o que tinha acontecido, o chamando de assassino brutal, frio e calculista.
Aaron, chorando, inconformado e exausto em tentar ajudar, disse que só queria que eles encontrassem a Denise, mas parecia que tudo que a polícia queria era buscar formas para incriminá-lo. E então, finalmente, depois de 18 horas na delegacia, ele pediu um advogado. O advogado chegou à delegacia às 6 da manhã, o tirando de lá e o levando para o escritório. A história que Aaron relatou era realmente inacreditável, mas seu advogado fez com que ele repetisse o relato várias vezes, em ordem cronológica, como também fora de ordem, e ele fez isso consistentemente, explicando todos os detalhes, sem deixar qualquer ponta solta. Mesmo antes do Aaron ser retirado da delegacia pelo advogado, a polícia local procurava Denise por toda a região. Equipes vasculharam parques nos arredores, usando cães farejadores, barcos com sonares e até equipes de mergulho. Vizinhos foram interrogados e a casa foi interditada para que peritos pudessem recolher evidências. Toda a movimentação acabou chamando a atenção da imprensa. Por conta da mídia, rapidamente todo o país ficou sabendo sobre o caso, só que as matérias publicadas vinham sempre com especulações. A imprensa considerava Aaron como o principal suspeito de um possível homicídio, e isso por causa de um fato alarmante. A força-tarefa utilizada pela polícia demonstrava que eles estavam na busca de um corpo, e apesar da polícia dizer aos jornais que estava tratando o caso como sequestro, a conduta das equipes de busca parecia que não. Todos suspeitavam que Aaron tinha inventado aquela história apenas para encobrir que havia matado a Denise e desaparecido com o corpo. Andrea, a sua ex-noiva, foi localizada e chamada para depor. Ela relatou que o relacionamento deles tinha terminado pouco tempo antes dele começar a namorar a Denise. Ela contou que o término foi meio turbulento e que tudo ainda era muito difícil, já que ela, Aaron e Denise trabalhavam juntos no mesmo setor do hospital. Andrea acrescentou que Aaron, mesmo já namorando a Denise, ainda insistia em reatar com ela. Ele ia até sua sala, tentava abraçá-la, beijá-la, mas ela o afastava. Denise estava desaparecida há 31 horas, quando um importante jornalista do San Francisco Chronicle, que estava fazendo uma cobertura bem completa sobre o caso, recebeu uma fita com uma gravação em áudio. Meu nome é Denise Huskins e eu fui sequestrada. Fora isso, eu estou bem. Meu primeiro show foi do Blink-182 e hoje cedo houve um acidente de avião nos Alpes. Morreram 158 pessoas. Na gravação, a voz parecia calma, serena, sem indícios de estresse ou raiva. O jornalista levou o material para a polícia. Os pais da Denise fizeram o reconhecimento da voz e assim ficou confirmado. Denise estava viva. Mas onde? Ao invés de se mobilizar para encontrar Denise, o detetive Matt começou a interrogar seus pais para tentar conhecer melhor o caráter dela. Ele fazia perguntas como quantos namorados ela já teve, se ela costumava beber muito, se era uma mulher baladeira. Ele parecia estar mais interessado em descobrir os podres dela do que ajudar no caso. Ele ainda perguntou se havia algum fato marcante em seu passado, e a mãe relatou que a filha havia sofrido um abuso sexual na infância. O detetive retrucou, dizendo que mulheres vítimas de abuso muitas vezes fingem ter sofrido um novo abuso para reviverem a emoção. Os pais de Denise ficaram em choque com a alegação do policial. Contudo, todo aquele cenário que já estava intrigante ficou ainda mais confuso quando no dia 25 de março, às 9h09 da manhã, Denise apareceu caminhando calmamente pela rua do bairro onde passou a infância, um local a mais de 600 quilômetros de Valejo. Ela parecia estar ilesa, sem ferimentos aparentes, carregava uma mochila, uma bolsa de ombro, uma mini bolsa, até que chega na casa do pai e entra. Poucas horas depois de chegar na casa do pai, Denise prestou um depoimento na delegacia de polícia de Huntington Beach.
O relato dela sobre a noite do sequestro era idêntico ao do namorado, com os mesmos detalhes bizarros. Luz forte nos olhos, ponteiras de laser, óculos de natação escurecidos, aparelhos de pressão, roupas de mergulhador e etc. O que ela trouxe de nova informação foi o que tinha acontecido com ela depois da sua retirada do local. Denise foi colocada no porta-malas do carro do Aaron, com as mãos amarradas nas costas, vendada com os óculos de natação escurecidos e dopada. Algum tempo depois, ela foi retirada do carro e colocada no porta-malas de um outro. Apesar de vendada e não conseguir enxergar muito bem, ela conseguiu espreitar por uma pequena abertura nos óculos e percebeu que o carro era branco e que parecia ser um modelo Mustang. Chegando ao destino, ela foi levada para um quarto e deitada numa cama. Uma voz masculina disse que não era para ela estar ali, mas sim Andrea. A partir daí, o homem começou a dizer que trabalhava para uma organização que sequestrava pessoas por dinheiro, que Aaron receberia instruções sobre como pagar o resgate e que o plano era libertá-la depois de 48 horas. Denise contou que no primeiro dia, o homem foi calmo, gentil e a tratou bem. Sempre vendada, ela era guiada cuidadosamente pela casa, levada ao banheiro regularmente e alimentada. Depois de um certo tempo, ele começou a falar um pouco sobre sua vida, disse que era um ex-militar e que sofria de insônia e estresse pós-traumático. Na manhã seguinte, mais de 24 horas depois do sequestro, o homem entrou novamente no quarto e disse que tinham perdido contato com o Aaron. Ele disse também que ia dar sedativos para ela porque seus comparsas estavam chegando e eles não eram tão gentis como ele, e que para a segurança dela, ela precisaria estar dormindo. Mesmo sedada, Denise conseguiu ouvir quando pelo menos mais uma pessoa chegou ao cativeiro. Houve uma discussão bem tensa. Pouco tempo depois, o homem entrou no quarto e disse que eles tinham decidido gravar uma prova de vida. Ela seguiu as instruções exatas sobre o que deveria falar e acabou gravando aquele áudio de forma muito calma porque estava letárgica ainda devido aos efeitos do sedativo. Na madrugada do dia 25, o homem entrou no quarto e falou para ela tirar os óculos para olhar algo que estava passando na TV. Ele mostrou um vídeo do pai dela, muito emocionado, que pedia para que ela voltasse para casa. Denise ficou desesperada, caiu em prantos, mas o homem, como sempre gentil, a consolou e disse que estava na hora dela ir embora. Denise tomou mais sedativos, foi vendada e colocada num carro. O homem falou que não poderia deixá-la na região onde ela foi sequestrada porque havia muita mobilização da imprensa e da polícia no local. Então eles a levariam para um outro lugar. Depois de horas de viagem, Denise foi autorizada a sair do carro e orientada a contar até 10 de forma lenta depois que o carro fosse embora. Assim que retirou a venda e olhou onde estava, ela percebeu que tinha sido deixada no bairro onde cresceu. Então, ainda atordoada, ela caminhou até a porta da casa do seu pai. Após ouvirem esse relato, os investigadores perguntaram se ela tinha sofrido algum tipo de agressão sexual, mas ela disse que não. Depois de ouvir todo o depoimento, o policial responsável disse que o delegado da polícia de Valejo gostaria de oferecer um acordo de delação, o que garantiria a ela uma certa imunidade. Só que na hora ela questionou: imunidade por quê, se eu sou a vítima? Foi então que ela percebeu que precisava de um advogado, e quando o advogado chegou, Denise foi orientada a não falar mais nada. Mais tarde, naquele mesmo dia, quase 12 horas depois dela ter sido solta, a polícia de Valejo deu uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, onde foi feita uma declaração chocante. Um policial de Huntington Beach falou com a senhorita Denise Huskins e inicialmente tudo indicava que ela iria cooperar com a investigação. No entanto, até o momento não tivemos mais nenhum contato, nem dela, nem de nenhum outro membro da família. A declaração que o Sr. Aaron nos deu foi uma história tão absurda que tivemos dificuldade em acreditar e, mesmo assim, após investigações, não conseguimos comprovar nada do que ele nos disse. Nenhuma alegação pôde ser confirmada, e eu posso ir além. O Sr. Aaron e a senhorita Denise desperdiçaram tempo e recursos da polícia local.
Basicamente, eles estavam afirmando que consideravam Denise e Aaron não vítimas, mas sim suspeitos de fraude, que tudo não tinha passado de uma farsa muito bem elaborada e que, assim sendo, os dois poderiam enfrentar acusações federais. Aquilo tinha sido um prato cheio para a mídia sensacionalista. No início, a imprensa até teve empatia com Denise, a considerando como uma vítima indefesa do Aaron, mas depois das imagens do seu retorno tranquilo até a casa do pai, bem como da decisão de não colaborar com a polícia, os noticiários passaram a compará-la com o personagem de um famoso filme lançado um ano antes, chamado Garota Exemplar, de 2014. O filme apresenta a história de uma mulher que descobre que o seu marido está a traindo e, por vingança, finge o próprio desaparecimento para incriminá-lo por assassinato. Na trama, todos acreditavam que o marido a havia matado, até que a suposta vítima aparece viva. Com tantas semelhanças entre as histórias da ficção e vida real, a polícia de Valejo e a imprensa passaram a considerar Denise como a garota exemplar de Valejo. Ao repassar toda a história para o seu advogado, Denise acrescentou 2 informações que ela não tinha dito à polícia. Primeiro, no fim do primeiro dia do sequestro, o homem entrou no quarto e disse que, como não havia garantias de que ela não procuraria a polícia depois de ser solta, um dos integrantes do grupo teria que fazer sexo com ela e filmariam tudo. Caso ela fosse até a polícia quando libertada, eles publicariam o conteúdo na internet. No segundo dia, depois de finalizar a gravação de áudio como prova de vida, o homem falou que seus comparsas tinham outra exigência. Eles teriam que fazer um novo vídeo. O anterior não tinha ficado bom, porque o ato precisava ser consensual. Com isso, Denise foi abusada pela segunda vez. No início, ela tentou lutar e reagir novamente, mas depois só conseguiu ficar paralisada e esperar que tudo acabasse logo. A segunda informação foi que, antes de ser libertada, o homem comentou que, como Aaron tinha avisado a polícia sobre o sequestro, em algum momento ela iria ser chamada para depor também. Então, existia 2 coisas que ela jamais poderia falar. 1, que ele era do exército, e 2, que eles tiveram relações. O homem ameaçou, dizendo que continuariam a vigiá-la e, se soubessem que ela tinha falado essas coisas à polícia, eles iriam atrás dela novamente. Ao ouvir essa parte do depoimento, seu advogado disse que Denise precisava com urgência fazer um exame de corpo de delito para coletar as provas materiais do abuso. Eles foram e, na manhã seguinte, ela e o advogado foram até a delegacia de Valejo. O exame tinha confirmado a existência de ato sexual nos dias anteriores. Contudo, não foi possível determinar se o ato tinha sido fruto de violência ou consensual. Denise recontou tudo o que tinha acontecido em seus dias de sequestro, mas acrescentou as informações que antes ela tinha sido ameaçada a não falar. Só que agora, orientada pelo advogado, ela acrescentou o que antes tinha omitido. O detetive Mustard disse a eles que havia muitas inconsistências no depoimento dela e perguntou se ela queria mudar algum detalhe, já que mentir para a polícia poderia ser considerado um crime federal. Denise ficou atordoada e o advogado chamou o agente para conversar no particular. Nesse momento, o advogado foi surpreendido com a informação de que a polícia não acreditava nela, pois ela estava replicando toda a história contada no filme Garota Exemplar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Aaron e Denise se reencontraram pela primeira vez. Emocionados, eles se abraçaram e se apoiaram mutuamente, mas eles se sentiam injustiçados e com muito medo, porque sabiam que os sequestradores estavam à solta e que a polícia não estava procurando por eles. Para a polícia e para a imprensa, o caso estava encerrado. Faltava apenas saber se o casal seria ou não indiciado por algum crime. Foi então que aquele mesmo jornalista do San Francisco Chronicle recebeu um e-mail anônimo onde alguém confessava que tinha sequestrado Denise e que tinha a mantido em cativeiro por 48 horas. O sequestrador parecia irritado com o fato dela estar sendo chamada de mentirosa e exigia que todos acreditassem nela.
No e-mail tinha ainda algumas imagens em anexo do local do cativeiro e afirmava que se a polícia de Valejo não se desculpasse publicamente com Denise e Aaron, ele e seus comparsas fariam uma nova vítima. E foi exatamente isso o que aconteceu. No dia 5 de junho de 2015, a polícia de Dublin, um local a 65 quilômetros de Valejo, recebeu uma ligação de uma mulher apavorada, relatando que sua casa tinha sido invadida por sequestradores que usavam lanternas e armas com laser e fizeram a sua filha de refém. A mulher estava escondida no banheiro enquanto o marido tentava lutar com os invasores. Em seguida, o marido chegou, avisando que os homens tinham fugido e que a filha deles estava salva. Em poucos instantes, a polícia de Dublin chegou ao local e coletou as evidências deixadas pelos criminosos, como bracedeiras e fitas adesivas. Um dos suspeitos havia esquecido um telefone celular. A polícia identificou o proprietário do número e tratava-se de Matthew Miller, um ex-fuzileiro naval que tinha cursado Direito em Harvard. Ao levantar seus antecedentes criminais, soube-se que ele era suspeito de ocorrências anteriores por agressão física e tentativa de abuso. Diversas diligências foram realizadas até que a polícia conseguiu descobrir o paradeiro dele. Matthew estava no chalé da sua família em South Lake Tahoe, um local turístico a cerca de 220 quilômetros de Dublin. A polícia chegou para cumprir mandado de busca e apreensão e lá o encontraram. Ele foi algemado e levado sob custódia. Matthew estava calmo e não expressava resistência, muito menos qualquer emoção. O chalé estava uma grande bagunça. Lá eles encontraram braçadeiras e fitas adesivas iguais às da casa invadida em Dublin. Havia também armas de brinquedo que tinham sido pintadas para parecerem de verdade e numa delas um laser acoplado. A polícia de Dublin reparou que as janelas do chalé estavam cobertas. No banheiro foi encontrado um frasco de sedativo e seringas. Estacionado ao lado do chalé, havia um Mustang branco. No porta-malas, um boneco inflável vestido de preto, além de óculos de natação envelopados com fita adesiva, e em um dos óculos havia um fio de cabelo loiro. Na investigação sobre o Mustang, foi descoberto que o carro tinha sido roubado há 7 meses na cidade de Valejo. Assim que viram o nome Valejo, alguns oficiais se recordaram das matérias da Garota Exemplar de Valejo e que alguns detalhes do que a Denise dizia sobre o sequestro se assemelhavam ao que tinha acontecido em Dublin. Os investigadores começaram a vasculhar todas as reportagens sobre o caso, porém, o que mais chamava a atenção era a foto dela. Denise tinha cabelos loiros e longos, muito parecidos com o fio de cabelo que foi encontrado em um dos óculos de natação. A polícia de Dublin fez contato com a polícia de Valejo, que por sua vez informou que o caso de Denise tinha sido entregue ao FBI e estava aos cuidados do agente David Sesma. Eles então fizeram contato com David e informaram que eles tinham sob custódia um suspeito em potencial que poderia ter participado do sequestro de Denise Huskins. Ambas agências marcaram uma reunião para compartilharem os dados dos casos e, na ocasião, David Sesma e outros agentes do FBI ficaram visivelmente chocados. Eles perceberam que tinham cometido um grande erro. E sabem o que é ainda mais absurdo nisso tudo? Ao mesmo tempo que esses fatos aconteceram em Dublin, os advogados de Denise e Aaron chegaram a uma descoberta alarmante. David Sesma era ex-namorado da Andrea, a ex-noiva do Aaron. Aquela que, até onde se sabia, seria o alvo inicial de toda a história da Denise. Aquilo tratava-se então de um evidente conflito de interesses, e David Sesma não poderia estar investigando aquele caso. Na época, os advogados acionaram o gabinete do inspetor-geral e explicaram a situação, mas a resposta obtida foi a de que as autoridades não consideravam a conduta do oficial problemática ou suspeita. Com a unificação das informações dos dois casos, Dublin e Valejo, em pouco tempo,
os jornais começaram a bombardear as notícias sobre a reviravolta do caso da garota exemplar de Valejo. Um homem suspeito tinha sido preso, tudo indicava que o caso era de fato real e o nome e as fotos do Matthew foram amplamente divulgadas. De casa, Denise assistia a uma das reportagens e imediatamente reconheceu o seu sequestrador pela voz. Com isso, o seu advogado convocou a mídia para uma coletiva de imprensa. Denise e Aaron não disseram nada, mas queriam estar lá, de cabeça erguida e de frente para todos que os tinham tratado injustamente. A polícia, que tinha se recusado a investigar o caso com seriedade e imparcialidade, e a imprensa, que tinha feito chacota de toda a história. No final, o FBI disse estar convencido de que Matthew tinha agido sozinho e não iriam prosseguir com investigações na busca de outras pessoas, só que Denise e Aaron têm certeza que existem mais pessoas envolvidas. Em março de 2017, Matthew foi considerado culpado por roubo, sequestro, cárcere privado e estupro e foi condenado a 40 anos de prisão. Matthew nunca revelou como ele sabia quem era o Aaron e nem por que Andrea era o alvo inicial do sequestro. A polícia muito menos conseguiu descobrir isso, ou não quis investigar melhor, e por isso, até hoje, essa dúvida permanece um mistério. Denise e Aaron se casaram, se mudaram para o litoral para tentarem começar uma nova vida, tentando ficar longe dos holofotes, têm 2 filhas e estão juntos até hoje. Em junho de 2021, os dois lançaram um livro chamado Vítima F, de vítimas a suspeitos a sobreviventes, onde eles contam todo o caso dos diferentes pontos de vista dos dois, com muito mais detalhes. Ambos processaram a polícia de Valejo por injúria e difamação, acarretando uma opinião pública errônea que causou um desconforto sem igual. O processo não chegou a ser julgado, pois um acordo extrajudicial foi feito e 2,5 milhões de dólares foi definido como valor de indenização para o casal. Nenhum dos policiais envolvidos no caso foi penalizado, muito menos investigados por suspeita de negligência.